problema dos gnósticos. Quem eram os gnósticos? Alguém aqui sabe quem eram os gnósticos naquela época? Os gnósticos eram aqueles... A palavra gnose significa conhecimento, né? Então, os gnósticos era um grupo que dizia para a igreja que para ser salvo precisava acontecer o estabelecimento de um conhecimento místico, um conhecimento que viria diretamente lá de cima, e era um conhecimento individual que não poderia ser transmitido, mas que as pessoas deveriam buscar essa experiência da gnose, do conhecimento. E daí, naquele estalo, surgia na igreja alguns que tinham a gnose e outros que não tinham a gnose. Vocês não estão entendendo? Era um conhecimento místico. Os gnósticos, eles acreditavam que Deus habitava num lugar muito distante, e no meio do caminho haviam os anjos, os demônios, né? E toda uma série de batalhas até que o homem pudesse ser tocado por Deus. E quando ele era tocado por Deus, né, passando por todas essas intempéries, ele recebia o tal do conhecimento. Agora, como que a gente debate com alguém que tem um conhecimento que não pode ser debatido? Como que vai se argumentar? Se a pessoa, você vai argumentar com ela, ela diz, não, é você que não está entendendo, porque você não tem ainda o conhecimento. Então, aquele pastor dessa igreja estava num problema muito grande. Além disso, havia toda a influência da filosofia da época, que era dualista, que tinha aquela ideia de Deus e o diabo lutando, o bem e o mal lutando, forças idênticas, iguais, fortes e contrárias, naquela batalha. Eles ainda não tinham percebido que Deus, o poder de Deus era superior a todos os poderes, né? E que tudo quanto existia, Deus mesmo tinha criado. Eles achavam um embate, que havia uma batalha assim. E tinham essa visão também. E eles acreditavam também que Deus era tão perfeito que não poderia ter criado a matéria, porque a matéria era ruim em si. Então Deus não pode ter criado a matéria. Deveria ter alguém intermediário que promoveria essa criação. Um Deus imperfeito, né? Eles acreditavam também que Jesus não podia ter vindo fisicamente, em carne. Por quê? Porque carne é matéria. Como é que Deus poderia ter encarnado? Como é que Deus poderia ser Jesus? E como é que Deus poderia ter morrido numa cruz, fisicamente? Então, os gnósticos docéticos, eles diziam o seguinte, que Jesus era uma aparência. A palavra docético se refere a isso, né? Gnose, conhecimento, gnóstico, docético, aqueles que tinham conhecimento de que Jesus era uma aparência. É como se fosse um fantasma, né? Ele parecia que tinha carne, mas não tinha carne. Ele parecia que era humano, mas não era humano. Ele parecia que tinha morrido na cruz, mas não tinha morrido na cruz. E daí, quando alguém confrontava, eles diziam, é que você não tem a gnose. É que você não tem o conhecimento. Que problemão, né? E Paulo estava diante dessa situação, preso. Ele não podia ir até lá para falar diretamente com a igreja. E ele então manda essa carta. Por que essa carta é boa para nós? Essa carta é boa para nós hoje, porque tudo que tem na Bíblia é bom para nós, porque nos ajuda também a vencermos diversos problemas similares, né? Houve um período na história da igreja que tinha os batizados e os não batizados, lembra disso? Com o Espírito Santo.
Daí uns tinham conhecimento dos mistérios e outros não tinham. É uma forma de gnosticismo, coisa velha, coisa antiga, coisa do primeiro século. Né? Quando alguém olhar para você com ar de superioridade e dizer, você é que não tem o conhecimento, precisa buscar. Você pode estar conversando simplesmente com um gnóstico. Porque o Evangelho do Senhor é compreensível a uma criancinha. Basta ter o coração de criança. Abrir o coração ao Senhor.